que ele é um boneco sem vida. Deus sopra nas suas narinas, ele se torna um ser vivente. É por isso que lá em Pentecostes, eles recebem língua de fogo, e o vento ele sopra, é o ruá. É por isso que Jesus vai soprar o Espírito Santo. Assim como Deus criou o homem, com a ressurreição de Cristo e com o Espírito Santo, a obra da criação é recriada, é criada de novo. Meus irmãos, nós precisamos entrar neste movimento. Nós precisamos entrar em Pentecostes, deixar que o Espírito Santo se derrame em nós a partir de nós. Porque se você não abrir o teu coração, você vai molhar o externo, mas o interior continua seco. Há uma história muito bonita, sempre que eu lembro eu conto, que foi um religioso conversando com Napoleão Bonaparte, lá da França, né? Conversava com Napoleão, eles estavam perto de uma fonte, que Napoleão até mandou prender o Papa, foi uma confusão, né? Mas no diálogo, eles conversavam sobre um coração cheio de Deus. Aí o religioso, muito esperto, disse assim: tire uma pedra seca desta fonte. O religioso olhou para Napoleão. Napoleão diz: mas como? Todas estão molhadas. Ele diz: engano seu, todas estão secas, elas nunca estiveram molhadas. Eu não estou entendendo. Ele pegou e falou: então escolha qualquer pedra dessa. Ele escolheu uma pedra. O religioso, com o martelo, partiu a pedra no meio, alguns pedaços, a pedra se abriu, e o religioso disse assim: pois é, desde que essa fonte é fonte, essas pedras estão aí dentro, estão com lodo por fora, já estão há tantos anos aí, mas todas elas estão secas por dentro. Por mais que você coloque uma pedra de molho na água, ela nunca vai se encharcar dela, a água permanece por fora. É por isso que a Bíblia diz, né, meus irmãos: tirarei do vosso peito este coração de pedra, e colocarei no lugar um coração de carne. Que não adianta a pessoa estar na igreja, não adianta ela celebrar Pentecostes, se ela tem um coração duro, um coração de pedra. A pedra vai molhar por fora, mas ela nunca vai se encharcar por dentro. É por isso que nós precisamos celebrar Pentecostes com abertura. É de abertura, abertura ao Espírito Santo. O beabá do Espírito, né? A letra B, busque o Espírito Santo, busque conhecê-lo, lendo a Escritura, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o que Jesus falou sobre o Espírito Santo. Leia e estude o catecismo, o que a igreja disse sobre o Espírito Santo, como você ser cheio. Busque. Letra C, coloque o Espírito Santo como centralidade da sua vida. Eu quero isso, mas o Espírito quer. Eu desejo aquilo, mas é ali que o Espírito está me levando. Tem um texto bíblico muito bonito que fala de vento, um vento forte, mas o vento é o contrário, né? Quando Jesus pede para os discípulos entrarem na barca e passaram para o outro lado, difícil, eles remando, o barco não ia, a água entrando. Aí Jesus, a Bíblia diz por quê. Eles estavam naquela situação porque o vento lhes era contrário. Meus irmãos, não vamos ser contrários ao Espírito Santo, não vamos navegar contrariamente às moções do Espírito Santo. O Espírito Santo quer a nossa santidade, o Espírito Santo quer a nossa plenitude, o Espírito Santo quer nos levar para a profundidade de Deus. Mas quantas pessoas falam: não, que Espírito Santo o quê? Eu quero fazer a minha vontade, eu vou fazer do meu jeito. Ou é do meu jeito, ou é de jeito nenhum. Vai acabar sendo de jeito nenhum. Deixe-se guiar pelo Espírito Santo.
abertura, busca, centralidade. Letra D, docilidade. Peça ao Espírito Santo um coração dócil, um coração humilde, um coração dependente, um coração que diga para Deus: sem ti nada sou, sem ti nada posso fazer. Vem, Espírito Santo, me ilumina. Eu ganhei um livro muito bonito, você pode ler se quiser, né? É livro para padre, mas você pode ler. Chama Pescador de Homens. Foi um retiro do Raniero Cantalamessa para os padres de Roma. E uma das pregações é: sede cheios do Espírito. E o que Raniero vai trabalhar ali? Que nós fazemos muito as coisas ao contrário, né, gente? O Espírito quer de um jeito, a gente faz de outro. O que é que o cardeal vai refletir nessa pregação para os padres romanos? Ele vai dizer o seguinte: que o ser humano, ele faz assim, ele tem um plano, ele apresenta o plano para Deus abençoar. Ele quer fazer uma coisa, ele apresenta isso para o Espírito Santo consagrar. Raniero vai dizer: não, você está num caminho contrário. Você não vai apresentar o que você quer fazer para o Espírito Santo abençoar. Não, não, não. O primeiro que você procura é o Espírito Santo. Aí vai falar: Espírito Santo, abençoa isso que eu quero fazer. Não, Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? Ah, eu estou com essa proposta aqui para o Frei Galvão. Não, 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 eu estou com a coisa pronta. É o contrário. Espírito Santo, ilumina-me. O que deve ser feito aqui no Frei Galvão? Então, primeiro é levar o Espírito. E Ele que vai inspirar. Mas só faz isso quem tem o coração dócil, docilidade ao Espírito Santo. E por fim, a letra E, que é a esperança, que vem do verbo esperançar. Esperança não vem do verbo esperar, não. Esperançar. Qual a diferença dos dois, padre? Esperar, você espera assim, ó. Esperançar, você espera fazendo, você espera orando, você espera jejuando, você espera buscando, você espera colocando o Espírito Santo como centralidade, você espera na docilidade. Então, esperançar, o Espírito, ele é movimento. Certa vez perguntaram para um grande estudioso, estudioso de oceanos, de terras, me sumiu o nome aqui, mas um estudioso, e perguntou para ele: por que aquela poça de água está podre, e o mar, que é uma poça gigantesca, não fica podre? E o cara riu e falou assim: só por um motivo, porque a poça não mexe, e o oceano tem movimento constante. Eu não sei se você sabe, o mar não mexe sozinho, você sabe disso, né, gente? Você acha que aquele mar, ele fica mexendo sozinho? Que água é aquela que mexe sozinho? A água fica... Quem faz a água se movimentar? O vento. É o vento. Depois vá no Papai Google, você gosta de mexer na internet, coloque lá como fica o oceano na hora da chuva. Cessa o movimento, ele fica muito calmo, e a chuva caindo. Por quê? Porque a hora que a chuva bate na água, o vento cessa ali, então ele fica calmo. Quem faz aquelas ondas grandiosas é o vento. O vento nos move, o vento nos põe em movimento. O vento não deixa o pecado nos apodrecer. É o Espírito Santo que nos coloca em movimento. Uma pessoa parada, ela enferruja. O que é que mais mata no Brasil? Sabe qual que é a doença que mais mata no Brasil? Deve ser no mundo, né? Sabe não? Aposentadoria. Essa aí, meu filho, mas mata à vontade. Enquanto a pessoa está trabalhando, correndo, fazendo, ela tem saúde. Está fazendo. A hora que ela começa a parar, aí dói aqui, dói ali, vem o desânimo, só quer ficar na cama, não quer fazer nada. O Espírito é movimento. O Espírito encheu o cenáculo. Eles estavam ali com medo, abriram as portas, abriram as janelas, saíram pregando com coragem. As pessoas pediram o batismo. Deixa eu ler só esse pedacinho aqui para a gente rezar, mas é tão bonito o que Pedro falou. Olha o que Pedro disse: hoje está se cumprindo
o que disse o profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e filhas, os jovens terão visões, os anciãos sonharão. Olha como que tem muita gente idosa que parou de sonhar, né? Ah, padre, estou velho demais, não tem sonho nenhum. Sonho não tem? Eu vou te falar o que você está pensando. O senhor está lendo na minha mente? Eu falei, não preciso ler não, eu sei o que está aí. O que está? Quem não tem sonho, pensa em quê? Em morte. Você fica essa cara aí o dia todo. Estou esperando a morte me chamar. Eu falei, do jeito que você está tão aborrecida, nem a morte te quer, né? Então muda nisso aí, nem a morte vai te chamar, né? Para com isso. Movimento, meu filho, olha aí. Os jovens com visões, os filhos profetizando, os anciãos com sonhos. Vou viver a graça de Deus na minha idade. Sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei o meu espírito e eles profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e milagres embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Gente, isso é o Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo da sua vida. Não apague esta chama. Não sei se você sabe, o único fogo que existe, fogo, é Deus. Todo outro fogo, ele tem que queimar alguma coisa. Tanto é que o único fogo que não queimou, Moisés olhou e falou assim, mas tem alguma coisa estranha. Aquele fogo não queima a sarça. Que fogo é aquele? Era Deus. Então, para o fogo do Espírito Santo não se apagar dentro de nós, nós precisamos julgar matéria, para ele queimar. Oração, santidade, boas obras, estudo bíblico, catecismo, jejum, adoração, santa missa, santo terço. Uma pessoa que faz isso, o Espírito cresce e ela cresce. O Espírito cresce e ela cresce. Nesta adoração, queremos louvar a Deus pelo dom do Espírito Santo. Queremos louvar a Deus porque nós não ficamos sozinhos. Jesus permaneceu conosco na palavra, na Eucaristia. E Deus quer estar dentro de nós pelo Espírito Santo. É por isso que o Catecismo diz que Pentecostes é a plenitude da revelação da Santíssima Trindade. Nós somos templos de Deus. Ele mora no coração de cada um. Com o nosso canto, vamos expor o Santíssimo. Vamos adorar Jesus. E que através dele nós recebamos a plenitude do Espírito Santo. Cantemos. Sopra sobre mim, Senhor, uma brisa leve que toque bem profundo em meu ser, em meu ser. Vem, Espírito de Deus, cura o meu coração e faz-me um homem novo com o teu poder, com o teu poder. Te adorarei, renderei o louvor, pois tu és Senhor, o meu tudo. Me prostrarei a ti, te adorarei, renderei o louvor, pois tu és Senhor, o motivo e a minha razão de viver. Te adorarei, renderei o louvor, pois tu és Senhor, o meu tudo. Me prostrarei a
de viver. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no ofício das leituras de hoje, domingo de Pentecostes, nós temos o tratado contra as heresias de Santo Irineu, foi bispo. E no último parágrafo, ele vai dizer assim, preste atenção: por este motivo, o motivo de termos o Espírito Santo em nós, temos necessidade do orvalho da graça de Deus, para darmos fruto e não sermos lançados ao fogo, e para que também tenhamos um defensor onde temos um acusador. Pois o Senhor confiou ao Espírito Santo o cuidado da sua criatura, daquele homem que caíra nas mãos dos ladrões, e a quem ele, cheio de compaixão, enfaixou as feridas e deu 2 denários. Tendo assim recebido pelo Espírito a imagem e a inscrição do Pai e do Filho, façamos frutificar os dons que nos foram confiados e os restituamos multiplicados ao Senhor. Meus irmãos, o que Santo Irineu está nos dizendo nesta manhã de Pentecostes? Nós fomos entregues ao Espírito Santo, e o Espírito Santo se entregou a nós. Nós somos templo do Espírito Santo. O Evangelho do Bom Samaritano, ele vai dizer que aquele homem colocou aquele ferido no próprio animal, levou para a hospedaria e pediu que cuidasse dele. Santo Irineu está dizendo: o Senhor nos confiou ao Espírito Santo. Assim como aquele samaritano confiou aquele homem à hospedaria, cabe a nós nos deixar cuidar. Cabe a nós dar liberdade ao Espírito Santo. Espírito Santo, dom de Deus, preencha este local, preencha a nossa vida, preencha o nosso coração. Cuida de nós, ó Espírito Santo. Leva-nos para águas mais profundas. Tira-nos de uma fé superficial. Uma fé que não se compromete. Uma fé que não transforma. Uma fé que não santifica.
Assim como nós colocamos aos teus pés agora este incenso, que a nossa oração suba até a tua presença. Senhor Jesus, que a tua promessa se cumpra também na nossa vida, com a plenitude do Espírito Santo. Ele que vem como brisa suave. Assim como sopraste sobre os discípulos, o teu Espírito sopra sobre nós. Dá-nos a tua plenitude. Trabalha no nosso coração. Nós te damos liberdade, ó Espírito Santo. Precisamos ser mais ousados na confiança, ousados na evangelização, ousados no testemunho. Vem, Espírito Santo. Assim como o dono daquela hospedaria cuidou da ferida daquele que caiu na mão dos assaltantes, cuida de nós. Cura as nossas feridas. Dá-nos a tua unção. Senhor Jesus, derrama o teu Espírito Santo sobre as famílias desunidas, as famílias que mais parecem Torre de Babel, onde ninguém se entende, onde só há briga, mentira. Derrama o teu Espírito Santo em tantos corações vazios de Deus, cheios de tantas outras coisas, mas vazios de Deus. Derrama o teu Espírito Santo sobre todas as pessoas que desejam viver a plenitude de Deus. Vede, ó Jesus, qual vocação nós fomos chamados, e dá-nos o Espírito para o bem comum, para o bem da igreja, para o bem da nossa comunidade, para o bem do nosso santuário. Que sejamos dóceis à inspiração do Espírito Santo. Que sejamos dóceis às moções do Espírito Santo. Derrama o teu Espírito Santo, Senhor, em tantos corações deprimidos, ansiosos, preocupados, pessoas que sofrem com a síndrome do pânico, pensamentos de suicídio, vazio interior. O relato dos Atos dos Apóstolos nos diz que quando o Espírito Santo desceu, ele encheu aquela casa, ele encheu o coração daqueles que estavam ali no cenáculo. E nós te pedimos isto nesta manhã: enche-nos de Deus,
Enche-nos com teu Espírito. Faça a sua oração. Sinta o Espírito trabalhando no seu coração, na sua vida. Dá-nos os teus 7 dons. Dá-nos os teus carismas. Dá-nos a paz. Dignai-vos, Senhor, abençoar a cada pessoa que agora está conosco. Derrama a tua bênção sobre os objetos que colocamos perto da TV, peças de roupa, remédios, exames, fotos de família, as pessoas que nós trazemos em oração no nosso coração, as pessoas que pediram as nossas orações, aqueles que não pediram, mas que necessitam delas. Abençoe, Senhor, as pessoas que vão ser operadas esta semana, passar por uma intervenção cirúrgica, e aquelas que estão em recuperação. Abençoe as crianças, mulheres grávidas, principalmente aquelas que estão com problemas na gestação. Abençoe, Senhor, esta água, para que recorde o nosso batismo, e ingerida ou aspergida, nos livre de todo o mal. Abençoe a nossa casa, a nossa família, e dá-nos a paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Recebamos a bênção do Santíssimo Sacramento. E a maior bênção que Deus quer nos dar nos dias de hoje é o Espírito Santo. Sede de ti, ó meu Deus, minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus, minha alma suspira